Trigonometria. Hoje vamos começar o assunto chamado trigonometria. Ué, professor, trigonometria tem a ver com trigo? Comida? Oba, tô com fome. Não. Não é isso não, gente. Para com essa piadinha que já tá sem graça já. O que é então trigonometria, gente? Trigonometria é o quê? O que te lembra tri, gente? Tri te lembra 3, beleza? Tri te lembra 3. O que te lembra metria? Metria vai te lembrar o quê? Medir. Com certeza vai te lembrar medir. Agora, o que te lembra o gono, gente? Nada, né? Talvez possa te lembrar um gnomo. Só que gono, né? Lá no grego, vem de ângulo. Então, ó, trigonometria significa 3, ângulo, medir. Ou seja, medir 3 ângulos, gente. Vamos agora, então, começar a trabalhar com medidas de ângulos. E tri te lembra o quê? Qual figura aí que tem 3 lados, 3 ângulos? É o nosso triângulo, gente. Então, vamos focar na trigonometria aqui fortemente no triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus. Tcharam! Aqui está o nosso triângulo retângulo de 90 graus. Então, temos aqui o triângulo ABC, não é isso? Aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Vamos relembrar os nomezinhos especiais desse triângulo, gente. A hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Por quê? Porque ela está de frente para o maior ângulo. Então, se aqui é a hipotenusa, os outros dois são os nossos catetos. Então, a hipotenusa é A e os nossos catetos são B e C. E eu pintei aqui para a gente dois anglinhos para a gente observar. Ó. O ângulo verde, né, que eu chamei de alfa. Alfa, gente, é o A do alfabeto grego, o A minúsculo. O nosso A minúsculo é assim, né? Mas no português, na língua portuguesa, o A minúsculo grego é assim, alfa. Então, ó, aqui está o nosso ângulo alfa, tá bom? E aqui está um ângulo roxinho, tá bom? Aqui está um ângulo roxinho. Vamos aprender 3 relações super importantes nesse triângulo aqui, tá bom, gente? Essas relações vamos levar para a vida inteira. Por quê, professor? Porque ela sempre cai em concurso. É difícil ter um concurso que não caia essas 3 relações. Que são quais, gente? É o nosso seno, cosseno e a tangente. São essas 3. Seno, cosseno, tangente. Então, gente, seno, cosseno e tangente é sempre de um ângulo, tá bom? Então, vamos focar aqui no nosso ângulo alfa, tá bom? Qual é o seno de alfa, gente? O que é o seno? O seno é uma relação do ângulo com os lados, tá bom? Então, vamos olhar para cá, ó. Quem é o seno de alfa, gente? O seno de alfa, eu não botei o O, tá? Só botei sen, para ficar mais fácil. Seno de alfa, mas a gente lê assim. Seno de alfa é o quê? É uma razão, gente. É uma divisão, é uma fração. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Opa, cateto oposto? Como assim? Repara só. Quem é o meu ângulo? O meu ângulo é o alfa, né? Cateto oposto é o cateto. Eu tenho 2 catetos, o B e o C. Só que o cateto oposto é o cateto que está de frente, ó. Ele está oposto ao ângulo alfa. Qual é o meu cateto que está de frente para o ângulo alfa? O B ou o C? Só pode ser o B, não é isso? Então, meu cateto oposto é o B. Tudo bem, gente? E quem é minha hipotenusa? Olha, minha hipotenusa só tem uma, né? É o nosso A. Então, o seno de alfa é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Sempre, ó. Seno de alfa, eu vou olhar para o cateto oposto do alfa, tá bom? Ó, cateto oposto B. Hipotenusa A, beleza? Vamos agora para a nossa outra relação super importante, gente. Como eu falei, seno, depois vem o cosseno. Quem é o nosso cosseno de alfa, gente? Ó, de novo aqui, ó, no nosso alfa, beleza? O nosso cosseno de alfa, gente, também é uma divisão, também é uma razão aqui, ó. E qual que ela vai ser, ó? Cateto adjacente, gente, ó. Eu tenho 2 catetos, não é isso? Um do alfa aqui é o cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? Gente, cateto adjacente é o cateto que está coladinho, do ladinho do ângulo alfa, gente. Adjacente significa isso, coladinho, do ladinho. Então, ó, se o B, né, se o lado B aqui é o cateto que está oposto, né, é o cateto que está mais longe do alfa, o cateto adjacente é o que está do ladinho do alfa, ó. Só pode ser o nosso C. Então, cosseno, eu não botei o seno, só botei o cos, tá bom? Se escreve assim, cosseno.
Só que para abreviar eu botei cosseno de alfa, né? A gente escreve cos alfa, mas a gente lê cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa, gente? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto, só pode ser o B ou C. É o cateto do ladinho. Então, já falamos que é o C. E a hipotenusa, gente, a hipotenusa é uma só. É o nosso A, tudo bem? Então, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A aqui, né? E cosseno de alfa, gente, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é o C sobre A. Vamos, então, para a nossa última relação, gente, que é quem? É a tangente, gente, vamos lá. A tangente, ó, é a única que não tem a hipotenusa. Ela brigou com a hipotenusa, ela tá boladona com a hipotenusa, ela não quer saber de hipotenusa. Então, o seno tem hipotenusa embaixo, o cosseno tem hipotenusa embaixo, mas a tangente não. A tangente, esquece a hipotenusa, ó. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. E de novo, ó, a tangente de alfa, ó. Para abreviar, eu escrevi TG. TG vem de quê? Vem de tangente. Então, ó, tangente de alfa, ó, tangente de alfa é o cateto oposto, ó, é o cateto que está de frente, é o B, dividido, né, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está, ó, do ladinho, então é o C. Então, a tangente é B sobre C, tá bom, gente? É super importante a gente aprender aí essas três razões aqui, essas três fórmulas, tá bom, gente? Seno, cosseno e a tangente. Que isso? Pensou que acabou? Calma, calma, já tá acabando, vamos lá. Eu quero ver se você entendeu mesmo, hein? Eu quero ver se você aprendeu direitinho. Vamos testar aqui agora, hein? É a prova real, ó. Tenho esse triângulo retângulo, ó. A minha hipotenusa é 13. Os meus catetos são o 12 e o 5. Eu tenho aqui meu ângulo alfa, meu ângulo beta, beleza? Vamos lá, eu quero saber então quem é o seno de alfa, gente. Quero ver se vocês entenderam. Quem é o seno de alfa? Vamos lá, seno de alfa, ó, é o quê? Cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa 13. Será que é isso? Será que é isso? É isso aí, 12 sobre 13. Eu acho que vocês entenderam, hein? Vamos lá, então, vamos continuar. O cosseno de alfa, gente, é o cateto adjacente, do ladinho, 5, sobre a hipotenusa 13. Será que é isso, gente? É isso mesmo, o cosseno de alfa é cateto adjacente 5 sobre a hipotenusa 13. E a tangente, professor? Falta a tangente. É isso aí, vocês estão muito bem. Falta a tangente. A tangente não quer saber da hipotenusa. Ela tá boladona com a hipotenusa. Então é o quê? Tangente de alfa. Cateto oposto, 12 sobre o cateto adjacente. A tangente, ela não tem a hipotenusa. Então, é 12, cateto oposto, sobre o adjacente 5. 12 sobre 5. Muito bem, gente. Acabamos aqui. Mas aí que tá, olha só. A gente aqui tem dois ângulos, beleza? Tem o alfa e tem o beta. Achamos o seno, cosseno e tangente do alfa. Agora, eu não vou acabar agora, não vou acabar aqui. Eu também quero fazer a mesma coisa para o beta. Por quê? Se tem ângulo, eu consigo achar o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Então, vamos lá. Eu quero saber seno e cosseno tangente de beta. Não vou deixar você descansar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos praticar. Matemática é praticar. Seno de beta, gente. Seno de beta, ó. Quem é o cateto oposto agora, gente? O cateto oposto do beta tá de frente para o beta, ó. É esse aqui, ó. Cateto oposto do beta é o 5, tá vendo? Se no alfa o cateto oposto era o 12, no beta o cateto oposto é o 5, tá vendo? Então, seno de beta, cateto oposto 5 sobre a hipotenusa 13. Então, o seno de beta é 5 sobre 13. Muito bem, 5 sobre 13. Agora, o cosseno de beta, gente. O cosseno de beta é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha só, a hipotenusa é 13, então o 13 vai ficar embaixo. Agora, o cateto adjacente do beta é quem? É quem está coladinho com ele. E esse cara é quem? É o 12. Então, o cosseno de beta, gente, é 12 sobre 13, ó. 12 sobre 13 é o cosseno de beta. E quem é a tangente de beta? Lembra, a tangente ela não quer saber da hipotenusa. Tangente de beta, gente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de beta é quem? 5 sobre 12. Ó. O cateto oposto do beta, 5 sobre o cateto adjacente do beta, 12. 5 sobre 12. Muito bem, gente. Agora, olha com um pouquinho de calma, com um pouquinho de cuidado para o seno, cosseno, tangente de alfa e para o seno, cosseno, tangente de beta. Aí você para e pensa, ué, professor, o que é isso, gente? O que é isso? O cosseno do alfa é igual ao seno do beta. É 5 sobre 13, 5 sobre 13.
O seno do alfa, gente, o seno do alfa é igual ao cosseno do beta, ó. É 12 sobre 13, 12 sobre 13. E a tangente de alfa, a tangente de alfa, gente, ó, ela é quase igual à de beta, tá vendo? O que aconteceu? A de beta, ela ficou, ó, invertida. Era 12 sobre 5 a tangente de alfa e a de beta ficou invertida. Isso acontece sempre, pessoal. Por quê? Sempre com esses ângulos aqui, ó. Por quê? Porque se você lembrar, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, né? Então, ó, alfa mais beta mais 90 dá 180. Se eu passar o 90 para o outro lado, vai ficar alfa mais beta igual a 180 menos 90. Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. O que isso significa, gente? Que alfa e beta são ângulos complementares. O que são ângulos complementares, professor? Eu esqueci, me lembra aí. Eu vou te lembrar. Ângulos complementares são aqueles ângulos que a soma dá 90 graus. Então, sempre que eu tiver ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Não é isso? E o cosseno de um vai ser igual ao seno do outro. E a tangente vai ser igual ao inverso da tangente do outro. Tudo bem, gente? Agora, a gente estava sempre trabalhando, ó, com alfa e beta, né? Letras aqui, ó, nos ângulos. Vamos mudar um pouquinho isso? Vamos mudar um pouco a brincadeira? Vamos começar agora a colocar números, né? Porque, por exemplo, o alfa aqui, ele pode ser, por exemplo, 60 graus, ele pode ser 30 graus, né? Isso pode ser 50 graus. A gente estava trabalhando com alfa e beta só para a gente começar a pegar a manha, a começar a pegar o quê? Que o seno é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o adjacente, né, sobre hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre adjacente. Agora, vamos trabalhar com ângulos, beleza? Quando nós trabalhamos com ângulos aqui, por exemplo, se o alfa fosse 30 graus, aí eu já sei de cara quanto é que é o seno do alfa. Existe um valor já para ele. Existe um valor para o seno de 30 graus. Eu não preciso ficar medindo esse triângulo. Eu já tenho um valor na tabela para ele, o seno de 30, entendeu? O seno de 60 também. Então, vamos agora aprender um pouquinho sobre isso, ó. Sobre os ângulos notáveis, galera. Ângulos notáveis. O que é uma coisa notável, professor? É uma coisa que é muito fácil de notar. Então, esses aqui são os ângulos notáveis. Vamos ver quais são eles, gente. Esses ângulos notáveis, eles sempre estão na prova. E eles, quando aparecem aqui, né, aparece numa prova aí, seno de 30, cosseno de 60, a prova não vai te dar o valor da tabela desse ângulo, beleza? Porque esses aqui você tem que saber, você já tem que ir para a prova sabendo. Mas não precisa se preocupar. Ah, professor, vou ter que gravar? Não, não vai ter que gravar, só vai ter que gravar a musiquinha que eu vou cantar aqui para vocês. Sim, eu tenho uma música, eu fiz uma música. Ângulos notáveis, galera. Primeiro é 30, 45 e 60. Os três ângulos notáveis são esses. 30, 45 e 60. Aí você bota a tabelinha aqui assim, ó, 30, 45 e 60. E aqui você coloca seno, cosseno e a tangente. E aí, preparados? Vamos lá então, gente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Entenderam a musiquinha? Vamos lá então agora fazer ela aqui na nossa tabela. Ó. É assim. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Beleza? 3, 2, 1. Entenderam? Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Então, vamos lá. Todo mundo sobre 2. Todo mundo vai aparecer aqui dividido por 2. Beleza? Ó. Raiz em cada um. Raiz em cada um é no numerador só, tá? Então, ó, vai ficar, ó, raiz de 1 é raiz de 1. É 1, né? Então, não precisa colocar. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Raiz em cada um no numerador, beleza? Então eu botei aqui, mas a raiz de 1 é 1, então não coloca no 1. Vai ficar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, beleza? Então esses são os ângulos notáveis. Ah, professor, mas e a tangente? Cadê a tangente? Ela vai ficar por último? Vai ficar por último, mas calma, vou resolver o problema dela. Para tangente, vamos fazer assim, ó. O raiz de 3, ele é danado. Ele quer pular um muro. Então, ó, para ele pular um muro, ele vai precisar de uma mola, beleza? Uma molinha para ele conseguir pular um muro. Uma molinha mais ou menos assim, ó, beleza? Essa molinha te lembra o quê? Te lembra um 3, não é isso? Então, ó, o raiz de 3, ele quer pular um muro. Para pular um muro, ele vai usar uma mola. O 3 aqui seria essa mola, beleza? Para fazer tipo um trampolim aqui, ó. O raiz de 3 quer fazer um trampolim aqui, beleza? Ele quer pular um muro. E que muro é esse, professor? É esse muro aqui, ó. O muro da tabela aqui do 45. Ele quer pular um muro, ó. Ele quer pular um muro. Um muro, beleza? O raiz de 3 quer pular um muro. Quando ele consegue pular, ele cai aqui do outro lado e conseguiu. Caiu, beleza? É só isso para tangente, ó. O raiz de 3 quer pular um muro. Esse muro aqui, ó. Ele usa essa mola aqui e pula. Quando ele cai aqui, ele caiu, beleza? Então, para o seno e cosseno é o nosso funk dos ângulos notáveis e para tangente é o raiz de 3 querendo pular o muro. Agora já estamos safos, não é isso? Porque, olha só. Ah, quanto é que vale, professor? Quanto é que vale o cosseno de 60? O cosseno de 60. Você vem aqui, ó. Cosseno de 60, ó, vou lá no 60, cosseno do 60, ó, é 1,5, beleza? 1,5, cosseno de 60 é 1,5. E repara, se o cosseno de 60 é 1,5, o seno de 60 também é 1,5. Por quê? Porque 60 mais 30, desculpa, o seno de 30 também é 1,5. Por quê? Porque 30 mais 60 é 90, beleza? Então são ângulos que complementares. Então o cosseno de um é igual ao seno de outro e o seno de um é igual ao cosseno de outro. Então olha só, cosseno de 60, 1,5. Então o seno de 30 também é 1,5. Ah, professor, e olha só que coisa engraçada, o 45. O 45, ele tem o seno e o cosseno igual. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, por exemplo, quanto é que é a tangente de 45? Ó, a tangente de 45 vale 1, beleza? A tangente de 30 graus, ó. A tangente de 30 graus, ó, é quem? Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, tá bom? Vamos então agora aprender como é que aplica esses ângulos notáveis aí nas contas. Um exercício, por exemplo, ó. Temos aqui um triângulo retângulo, beleza, gente? Lembrando aqui, esse negócio de seno, cosseno e tangente, eles são muito fortes no triângulo retângulo, beleza? No triângulo retângulo, porque tem a tal da hipotenusa, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos lá, aqui, ó. Eu quero descobrir o valor de x, beleza? Um exercício que eu quero descobrir o valor de x. Aqui é 60, aqui é 2 raiz de 3, aqui é o x. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, eu vou parar e pensar, galera. Eu vou precisar usar quem? O seno, o cosseno ou a tangente? Para descobrir essa resposta, você tem que olhar o que você tem, ó. Ó, repara só. Eu quero a hipotenusa. Ó, eu quero a hipotenusa. O x aqui é a hipotenusa. Eu quero a hipotenusa. Então, eu não vou poder usar a tangente, porque a tangente não gosta da hipotenusa, beleza? Eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto aqui ao ângulo de 60. Opa! Hipotenusa e cateto oposto me lembra o quê? Me lembra o seno. Não é isso? Me lembra o seno, porque o seno é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou ter que usar o seno. Seno de quem? Seno de 60, beleza? Então, vamos lá, ó. Seno de 60, ó, vou usar o seno de 60. Seno de 60 vai ser igual a quem? Ó, é cateto oposto, raiz de 3 sobre raiz de 2, 2 raiz de 3, né? Cateto oposto, 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x. Então, usei aqui, ó. Beleza. Usei meu seno de 60. Seno de 60 é quem? Raiz de 3, 2 raiz de 3, é o cateto oposto, não é isso? Ó? Eu só usei aqui a relação. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, cateto oposto, 2 raiz de 3 sobre a hipotenusa, x. O que eu faço agora, gente? Eu vou ter que saber o seno de 60. Então, eu vou ter que ir lá na minha tabelinha, ó. Minha tabelinha, vamos lá. Seno de 60. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o resto eu repito. E agora eu faço o quê?
tem que resolver essa conta, né? Muito fácil. Vamos lá, ó. Eu tenho que simplificar, lembra? Uma equação assim, né, com uma fração igual a outra fração, eu posso simplificar. Jogo da velha, lembra? Jogo da velha. Tem que simplificar o de cima com o de baixo, se puder, não é isso? E o de cima com o de baixo, se puder. Ou também os dois de cima, não é isso? Ou os dois de baixo, se puder, tá vendo? Jogo da velha. Vamos lá, eu posso aqui o de cima com o de baixo? Não. Eu posso aqui? Não. Eu posso os dois de baixo aqui? Não. Eu posso os dois de cima? Posso. Posso aqui, ó. Raiz de 3, corta com raiz de 3. Beleza? Vai ficar 1 e 1. O que eu faço agora? Eu multiplico o cruzado, não é isso? Lembra da propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É o quê? Multiplicar cruzado. Vamos lá, então. X vezes 1, x. 2 vezes 2, 4. X é igual a 4, beleza? Então, ó, x vezes 1, x. 2 vezes 2, 4, porque o raiz de 3 sumiu. Então, x é 4. Então, acabou. Achei meu x. Meu x aqui vale 4, tá vendo? É assim que a gente aplica o seno e o cosseno e tangente para resolver os problemas aqui de achar algum valor de lado no triângulo retângulo. E isso cai muito em prova. Vamos, então, ver mais exemplo. De novo aqui, ó, tem meu triângulo retângulo. Tem um ângulo de 45, eu quero descobrir quanto vale o x. Primeira coisa que eu tenho que saber, vou usar quem, professor? Seno, cosseno ou tangente? Vamos ter que analisar, ó. Eu tenho a hipotenusa. Beleza? Ó. Então, eu não vou usar tangente, porque a tangente não tem hipotenusa, beleza? Eu tenho um cateto oposto aqui? Não tenho. Mas eu tenho quem? O cateto adjacente aqui, ó, do ladinho, que é o x, que é quem eu quero saber. Então, vou ter que usar quem? O cosseno. Por que o cosseno, professor? O cosseno é quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu tenho o cateto adjacente, que é o x, que eu quero saber, e tem hipotenusa. Então, eu vou ter que usar o cosseno. Cosseno de 45 graus, gente, ó. Cosseno de 45 graus é quem? Cateto adjacente, x sobre a hipotenusa, 2 raiz de 2. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dizer aqui, né, na conta, quem é o cosseno de 45. Vou na minha tabela maravilhosa lá, ó. Cosseno de 45. Mas lembra, o 45, o seno e o cosseno são iguais. São quantos? São raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar isso aqui, ó. Cosseno de 45, gente. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Coloquei. Vou fazer minha conta agora aqui, ó. Vou simplificar o de baixo, 2 com o de baixo, 2. E agora não posso mais simplificar nada. Vou multiplicar cruzado, ó. X vezes 1, porque aqui virou 1, aqui também, não é isso? X vezes 1, x. Quanto é que é raiz de 2 vezes raiz de 2, gente? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu posso juntar as raízes aqui, né? E ficar 2 vezes 2. Que vai ficar quanto? Raiz de 4, que é 2. E a raiz de 4, gente, a raiz de 4 vale 2, não é isso? Então, ó, x vezes 1x, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, x é igual a 2. Lembra disso, beleza? Ó, sempre que eu tiver uma raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7, tá bom? É sempre assim. Então, aqui meu x vale 2. Tudo bem, gente? Vamos lá, então, para mais um exemplo. Repara como é que é importante saber a nossa tabelinha. E você vai ter que fazer ela na prova. Porque na prova não dá quanto vale esses ângulos. Tem que saber de cabeça, beleza? E não é saber de cabeça, é só lembrar da música. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. E a tangente é aquele esquema lá, que a raiz de 3 quer pular um muro, usa a mola, beleza? Aqui de novo, ó, vamos lá. Mais um exemplo, ó. Eu quero saber o x. Eu tenho que analisar, vou usar seno, cosseno, tangente, ó. Repare nesse caso aqui, eu não tenho a hipotenusa, beleza? Ó, cadê a minha hipotenusa? Cadê? Eu não sei qual é. Então, ó, qual é das três, seno, cosseno e tangente, que não usa a hipotenusa? Só pode ser a tangente, né? A tangente não gosta da hipotenusa, então vou usar a tangente. Tangente de 30, cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, do ladinho aqui, ó, é o 3. Então, ó, tangente de 30, cateto oposto x sobre adjacente 3. Vou na minha tabela. Quanto vale a tangente de 30? Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Vou colocar isso aqui, ó.
tangente de 30 graus, ó, botei a resposta aqui, ó, vale raiz de 3 sobre 3. O que eu faço agora? Vou simplificar usando o jogo da velha. Vou simplificar aqui embaixo, 3 com 3, corta, corta. Então, x é igual a raiz de 3, beleza? Porque esse 3 virou 1, esse 3 virou 1. Então, o meu x vale quanto? Ó, multiplica cruzado, cruzado aqui, ó. X vezes 1, x. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. O meu x vale raiz de 3. Então, fiquem ligados nisso. Agora, para tudo. Você deve estar se perguntando assim, então seno, cosseno e tangente, eu só vou usar para triângulo retângulo? Mais ou menos, fica atento, ó. O seno, cosseno e tangente, ele vem da onde? Ele vem do próprio triângulo retângulo. Por quê? Porque no triângulo retângulo é que eu tenho a hipotenusa, é que eu tenho os catetos, não é isso? Ó, aqui, ó, os catetos e as hipotenusas. Só que, como eu também posso achar o seno, cosseno e a tangente de ângulos como 30, 45, 60 e qualquer outro, tá? Tem seno de 1 grau, tem o seno de 75 graus, tem o seno de 100 graus, tem o seno de 200 graus, a tangente de 200 graus, não é isso? Só que isso aí está numa tabela. A gente só sabe assim, tranquilamente, do 30, 45 e 60. Os outros, se a prova pedir, a prova vai ter que te dar a resposta desse valor desse seno, desse cosseno. Só que então, o seno, cosseno e tangente para a definição pura de a cateto adjacente, sua hipotenusa, cateto oposto, sua hipotenusa, só usa no triângulo retângulo. Mas existem fórmulas para triângulos quaisquer, onde a gente também aplica o seno e o cosseno. Então o que nós vimos antes, né? Foi o que? Isso aqui, ó, foram as relações trigonométricas nos triângulos retângulos, beleza? Que usou o seno, cosseno e tangente dessa maneira aqui. Agora vamos ver as relações trigonométricas, não é isso? Que relacionam o valor do ângulo com o valor do lado, né? Em triângulos quaisquer. Para isso, temos dois casos, ó, dois casos. O primeiro, a lei dos senos. O que é a lei dos senos, professor? A lei dos senos é essa fórmula aqui, ó. Não fica preocupado, que ela é tranquila de entender. Lembra lá de proporção? Lembra? Proporção é o quê? São frações iguais? Então, essa lei dos senos diz justamente isso. Ela fala o quê? Tu tem lá um triângulo qualquer, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, não é isso? O que ela diz? Ela diz assim, ó. Os lados do triângulo são o quê? São proporcionais aos senos do ângulo que apontam para esses lados. Os lados do triângulo, ó, são proporcionais aos senos do ângulo que aponta para o lado. Beleza? Então, olha só. O lado A aqui, ó, ele é proporcional ao seno do ângulo A. Beleza? Então, A sobre seno do ângulo A vai ser igual a quem? Ó? O B vai ser igual ao seno do ângulo... vai ser dividido por seno do ângulo B, é igual aqui. E o C, ó. O C vai ser o quê? Dividido pelo seno do ângulo C, não é isso? Então, isso aqui forma uma proporção. O que significa isso, gente? Ó, pega o lado, beleza? Pega o lado, dividido pelo seno do ângulo que está apontando para esse lado, ó, seno de A. Pega o lado aqui, B, dividido pelo seno do ângulo que está apontando para ele, seno B. Pega o lado C, dividido pelo seno do ângulo que está apontando para ele aqui, ó, seno C, beleza? Então, isso aqui forma uma relação. Vamos ver uma aplicação dessa fórmula aqui. Olha só, tem aqui um triângulo, ó, que não é retângulo, é um triângulo qualquer, beleza? Então, aqui vale 10, aqui vale M. Aqui tem um ângulo de 30, aqui tem um ângulo de 45. Vou aplicar a fórmula. Como é que eu faço isso? É muito simples, ó. 10 dividido pelo seno de 45, 10 dividido pelo seno de 45 vai ser igual a quem? M dividido pelo seno de 30. Tá vendo, ó? O lado, não é isso? O lado é proporcional ao seno do ângulo que aponta para o lado, para esse lado, beleza? M dividido pelo seno, aqui ó, desculpa, 10 dividido pelo seno de 45 é igual a M dividido pelo seno de 30. Vou ter que agora aqui, ó, ver na tabela, lembra? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, quanto vale o seno de 30? Eu também não sei, eu vejo na tabela. Seno de 30, gente, a gente vai usar essa tabela o tempo todo a partir de agora, hein? Seno de 30 é 1 sobre 2, ó. Então, o meu seno de 30 aqui, gente, é 1 sobre 2.
que eu vou fazer agora, professor? Vou multiplicar cruzado, ó. Vamos multiplicar cruzado, vamos lá. M vezes seno de 45, ou seja, M vezes raiz de 2 sobre 2, né? Porque o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. M vezes raiz de 2 sobre 2, beleza? M vezes raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a quem? 10, vai ser igual a 10 vezes seno de 30. Só que quanto vale seno de 30? Nós vimos, 1 sobre 2. Então, igual a 10 vezes 1 sobre 2. O que eu vou fazer agora? Vou aqui, ó, poder simplificar aqui embaixo, ó. Direitinho aqui embaixo. Então, ó, corto e corto. Beleza? Ó, jogo da velha. Em cima com o de cima, embaixo com o de baixo. E assim ou assim, beleza? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que m raiz de 2 é igual a 10. Quanto vai ser o meu m, gente? É só passar o raiz de 2 dividindo. O meu m vai valer quem? 10 dividido por raiz de 2, beleza? Então, o meu m agora, meu m tem esse valor aqui. Tranquilo, gente? É só lembrar disso. Lado dividido pelo seno do ângulo que aponta para ele. Igual ao lado dividido por seno do ângulo que aponta para ele, beleza? Essa foi a lei dos senos, gente. Se tem a lei dos senos, também tem o quê? A lei dos cossenos. A lei dos cossenos já é uma fórmula assim de conta mais forte, beleza? A lei dos senos é mais tranquila. Né? É só o lado dividido pelo seno do ângulo que aponta para ele. A lei dos cossenos já é uma continha mais forte, mas não se assusta não. A lei dos cossenos, gente, geralmente tem só um ângulo aqui, ó. Tem só um ângulo aqui, beleza? Então, como é que funciona a lei dos cossenos? Eu vou explicar, calma, ó. Como é que funciona? Ó, eu vou sempre estar olhando, ó, para o lado que está de frente para o ângulo, beleza? Ó, que nesse caso aqui é quem? É o lado A. Beleza? O lado que está de frente para o ângulo. Como é que funciona essa fórmula? Ela é assim, ó. Esse lado aqui ao quadrado, ele vai ser igual, beleza? Ó, esse lado aqui ao quadrado, que é o que está de frente para o ângulo aqui, vai ser ao quadrado, beleza? Se eu vou usar a lei dos cossenos para esse ângulo aqui, ele é meu referencial, beleza? Então eu vou botar aqui na fórmula aqui, ó. O lado que está de frente para ele é o A. Então, A ao quadrado vai ser igual a quem? Os dois outros lados ao quadrado somado, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E depois eu vou fazer uma conta de menos. Vou diminuir. Então, eu vou diminuir o quê? A multiplicação desses outros dois lados. Então, menos 2BC vezes o quem? Vezes o cosseno desse ângulo alfa. Beleza? Então, repara que aqui não tem hipotenusa, não tem cateto, não tem nada disso. Porque não tem ângulo de 90. Mas, mesmo assim, o cosseno aparece. Igual na outra fórmula da lei dos senos. O seno também aparecia, mesmo não sendo um triângulo retângulo. Então, ó, o A, ele só aparece uma vez. Não é isso? Porque, geralmente, o A é quem a gente quer encontrar. Beleza? Então, ó, A ao quadrado vai ser igual a quem? Que está de frente para ele, ó. A ao quadrado vai ser igual a os dois, agora é só os dois outros lados. B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Vamos ver uma aplicação dessa fórmula aqui. Então tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó, nosso triângulo, que não é retângulo, ó. Eu quero saber o meu valor de x, beleza? E aqui é 60 graus e aqui é 2 e 3. Vamos lá aplicar a fórmula, ó. De primeiro, ó, quem é o meu lado que está de frente aqui para o meu ângulo? É o x, beleza? Então, meu x vai fazer o papel de quem? De A, tudo bem? O x vai fazer o papel de A. E o B e o C aqui não importa, né? Porque aqui na fórmula, eles não têm uma ordem certa, não. É sempre assim, o quadrado somado, depois multiplica, não é isso? Então, é só isso. Então, vamos lá aqui, ó. Vai ser quem? X ao quadrado, seguindo aqui a fórmula, ó. X ao quadrado vai ser igual a quem, ó? Vai ser um cateto, pode escolher. Esse aqui, por exemplo, 2 ao quadrado mais o outro ao quadrado, não é isso? Menos quem? A multiplicação, menos duas vezes, né? Não esquece do 2, não esquece do 2. Menos duas vezes a multiplicação dos dois, menos 2 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é quanto? É cosseno de 60, o ângulo é 60. Vamos lá, então, fazer essa conta, ó. Quanto é que é 2 ao quadrado? É 4. Quanto é que é 3 ao quadrado? É 9. Quanto é que é 4 mais 9? 4 mais 9 é 13. 13, beleza? E aqui, ó, vamos multiplicar isso aqui, ó. Vamos lá junto, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, vai dar 13 menos 12 cosseno de 60, gente. Quanto vale o cosseno de 60? Vou ver na minha tabela. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, vou botar aqui, ó. 13, beleza? Menos 12 vezes 1 sobre 2. O que eu faço agora? Eu vou simplificar, ó.
Aqui o 12 com 2 vai dar 6. Então, ó, vai ser quem? X ao quadrado, ó. X ao quadrado vai ser igual a quanto? Igual a 13 menos 6, beleza? Quanto é que vale 13 menos 6, gente? Vale 7, vale 7. Então, x ao quadrado é igual a 7. Então, quem é 7, gente? Quem é o x, gente? Eu quero saber o x, né? X é o raiz de 7, não é isso? Aqui poderia ser mais raiz de 7 ou menos raiz de 7, mas a gente nem olha para o negativo, porque o x é um lado. Então, ele não pode ser negativo, né? Então, meu x vale raiz de 7, tudo bem? E se tem lei dos senos e lei dos cossenos, também tem a lei das tangentes. Essa eu peguei vocês, não tem não, só tem a lei dos senos e a lei dos cossenos. Grande abraço e bons estudos!